Meu nome é Lucas e este é o primeiro vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre os pensamentos, sobre a voz na cabeça e como nós nos identificamos com esta voz. Existem basicamente dois tipos de pessoas: as que perceberam que existe uma voz na cabeça e as que ainda não perceberam. As que ainda não perceberam que existe a voz na cabeça, elas acreditam ser essa voz, né? Quando nós acordamos pela manhã, o fluxo de pensamentos, o fluxo incessante de pensamentos, ele é contínuo, ele nunca para. Esse fluxo de pensamentos, ele começa. Todo pensamento, ele é um evento, ele acontece. Ele tem um momento que ele surge, ele tem o ápice e ele termina. E aí começa outro. E ele termina e começa outro, e ele termina e começa outro, e ele termina. Obviamente eles são espaçados, eles são, obviamente eles demoram, eles têm um longo período de duração, né? Obviamente eles tendem a ser longos, eles tendem a existir por um longo período de tempo, muitas vezes. E uma das características deles é que eles são repetitivos. Eles são sempre os mesmos. É sempre as mesmas histórias. É muito fácil de perceber isso. Se houvesse uma inteligência artificial ou se existisse uma forma de conectar a nossa mente a um computador e fosse descrito ali todos os pensamentos durante anos, no decorrer da nossa vida, é muito provável que ali pela 30ª, pelas 40 páginas mais ou menos, eles começassem a se repetir. Pense em quantas vezes vieram na sua mente os mesmos pensamentos, a mesma história, como muitas vezes essa história nos toma por pânico, né? Nós entramos em pânico, em medo. O medo, ele é um pensamento também. É óbvio que o nosso sistema nervoso, ele responde a esses pensamentos, né? Principalmente os de medo. E o nosso corpo, ele manda uma mensagem para nossa mente e essa mensagem, ela reforça esses pensamentos. Nós tendemos a entrar nesse loop. Eu vi recentemente a história da Medusa da Grécia. A Medusa, ela tinha cobras na cabeça, e quando alguém olhava aquelas cobras, olhava a Medusa nos olhos, a pessoa ficava paralisada, né? Eu fui ver essa história porque tinha um cantor que eu gosto, que ele cantou cortando as cobras que habitam na minha cabeça, assim como fez Perseu. Perseu foi o herói que conseguiu matar a Medusa, conseguiu cortar a cabeça dela, né? É muito interessante. É claro que Freud vai visitar esses mitos gregos, né? E ele vai notar essas semelhanças dessas histórias com a natureza humana. É muito interessante como haviam cobras na cabeça de alguém e essas cobras paralisavam, né, as pessoas, e nós ficamos paralisados com esse diálogo incessante, este diálogo repetitivo, né, contínuo, e eles nos paralisam, eles nos impedem de fazer as coisas que a gente tem vontade, que a gente gostaria, que a gente sonha. Mas os pensamentos, eles são só eventos, eles são só coisas, eles só acontecem, eles não são reais. Eles são mentiras, basicamente. A mente, o cérebro, ele é uma das coisas mais
complexas e mais evoluídas que existe no planeta. Ela, durante a história, houveram diversas modificações, né, na evolução do ser humano. As mulheres, elas têm uma formação óssea diferente dos homens por conta do parto. E a gente nasceu prematuro, né? O nosso crânio ele não é fechado totalmente por conta da cabeça, ela é muito desproporcional ao corpo quando nós nascemos. E se você olhar os outros animais, quando eles nascem, eles já nascem caminhando. Assim, se tu olhar um terneiro, ele nasce e ele já fica de em pé, ele já anda atrás da mãe, ele já mama e etc. E a gente não, a gente fica quase uma gelatina, assim, que tu tem que ficar cuidando durante meses, durante anos, porque se tu largar ali já era. Então, essa questão do nosso crânio, a necessidade do nosso crânio ser tão grande para comportar o nosso córtex pré-frontal, né, tão grande, é um traço evolutivo que nos trouxe até aqui. Só que esse supercomputador que absorve informações, computa elas, né, analisa, faz previsões, né? A gente perdeu o controle disso no decorrer dos séculos, dos milênios, né? A gente perdeu totalmente o controle sobre e a máquina se apossou do dono. E não é difícil, é naturalmente fácil tu perceber os pensamentos, perceber que tu não é os pensamentos. É fácil até. A mente vai dizer que é difícil. Existem algumas coisas, uma das principais coisas é quando a gente perceber o pensamento, a gente nunca julgar ele, nunca dizer se ele é bom, se ele é ruim, se ele é certo, se ele é errado. Porque o julgamento ele só existe na mente. É a própria mente que julga. Não um julgamento como a gente convencionalmente entende, né? Como aquilo é feio, aquilo é bonito, né, etc. Mas só por tu nomear algo, só por tu nomear alguma coisa, né, um objeto assim, só por tu nomear ele, tu já não olha mais para o objeto em si. Tu já não olha mais pro... Eu tenho um coisinho aqui que eu achei no rio uma vez. Ele é uma madeira que ficou um tempo no rio. Quando a gente, a mente vê, quando a gente vê algo, até sujo, tá faz tempo também. A mente vê algo pela primeira vez, ela já nomeia, ela já dá um nome, ela já rotula. É muito fácil ver isso nas crianças. Krishnamurti, ele tem uma frase, é claro, ele foi um pouco exagerado talvez, mas ele disse que se você disser para uma criança que aquele pássaro é um pardal ou que é um pássaro, ela nunca mais verá o pássaro. Porque a partir daquele momento, todas as vezes que ela olhar aquele animal, ela vai pensar pássaro, né? Ela vai pensar é um pássaro. E tem a filha da minha prima, um dia ela estava lá em casa, a gente tem criação, né, de gado, e ela ficava olhando assim os terneiros, os bois, com um olhão regalado assim. Ela era muito novinha, tinha acabado de aprender a caminhar e olhava para tudo. A criança faz isso, ela olha para tudo, ela presta atenção em tudo, tudo é novo, tudo é uma novidade, né? Até eles colocam tudo na boca, eles pegam tudo na mão, né? E depois de um tempo a gente já conhece, então a gente não olha mais para aquilo em si, a gente fica com a nossa ideia na mente. E não só objetos, pessoas também. A gente não se relaciona mais com as pessoas, a gente se relaciona com a ideia que a gente tem sobre a pessoa. A gente já interage com a pessoa com a
a nossa opinião já pré-definida sobre a pessoa, né? Uma coisa interessante sobre o pensamento também que eu gosto, não sei se vocês já perceberam, mas não existe pensamento quando você está sentindo o cheiro de algo. Quando você pega a xícara de café, por exemplo, você sente o aroma, naquele segundo que você está sentindo o aroma, você não pensa. É muito sutil os primeiros momentos que a gente percebe esse vazio, esse estado de silêncio, de calma, entre um pensamento e outro. Mas quando a gente sente o odor, é um momento desses. Quando a gente presta atenção em um som específico também, nesse momento o pensamento se acalma, né? E obviamente, esse estado de calma, ele é o oposto do outro estado que eu falei anteriormente, que os pensamentos eles tomam conta, nos controlam, e a gente não tem mais reação, eles nos tiram a reação, né? Pensa na pessoa que não consegue dormir porque não sabe como vai pagar o aluguel, né? Um exemplo. É verdade, é uma preocupação, é uma coisa que precisa ser resolvida, mas naquele momento dormir é a melhor, né? Pra tu estar descansado no outro dia, pra tu conseguir resolver esse problema. Mas a mente não faz isso, ela não age de uma forma racional. É até curioso. Mas era isso. Eu vou tentar postar vídeos aqui meio seguido. Eu tenho que editar eles, tem todo um processo, então mas eu vou tentar estar sempre aqui. É isso.